Bom, pessoal, vamos estudar o conceito de velocidade. Velocidade representa a ideia da rapidez com que um móvel realiza o seu movimento. Velocidade escalar média, apesar de ter o nome média, como vocês estão vendo, não é eu pegar duas velocidades, somar e dividir por 2, ou três velocidades e somar e dividir por 3. A velocidade escalar média é uma média ponderada, certo? É uma média que ela tem pesos diferentes, tipo, quanto mais rápido, por isso que é uma média ponderada com o tempo das velocidades, certo? Então, como é uma média ponderada das velocidades, assim, do tempo, significa dizer que o tempo é que vai determinar o quão rápido é o móvel. Então, velocidade escalar média, Vm, média ponderada com o tempo das velocidades que o móvel possui durante todo o percurso. Certo? Muitas pessoas acham que velocidade média é calculada utilizando média aritmética. Porém, a situação de média aritmética só é adequada no movimento retilíneo uniforme. Ou seja, tem que ter distâncias iguais e tempos iguais. Aí sim é que se pode analisar uma situação de média aritmética, certo? Que é uma situação específica. A velocidade média ela é calculada por meio de uma fórmula. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é a diferença entre o espaço final menos o espaço inicial. O ΔT é a diferença entre o tempo final menos o tempo inicial. Existe um outro conceito de velocidade que é a chamada velocidade escala instantânea. Esse nome velocidade escala instantânea tem a ver com o tempo. Como o próprio nome fala, é tempos instantâneos, ou seja, tempos curtos. Então, é a velocidade de um certo instante, a cada instante, ou muitos instantes. É como se eu pegasse uma velocidade e fosse querer saber como seria esta velocidade em alguns pedaços de tempos muito curtos. Tipo, um móvel ele desenvolveu uma velocidade de 80 km por hora em um certo intervalo de tempo. Então, se eu pegar esse certo intervalo de tempo e partir para intervalos de tempo bem menores, seria como se eu pegasse essa velocidade e repartisse em pedaços iguais para poder analisar naquele instante ou muitos instantes, certo? Ou seja, em um intervalo de tempo pequeno, quanto foi a velocidade do móvel? Hoje é possível realizar esta medição porque os veículos têm em seus painéis o velocímetro, que no caso é utilizado para medir a velocidade escalar instantânea. Observação: a velocidade é medida por unidade de distância e também por unidade de tempo. No SI, Sistema Internacional de Unidades e Medidas, o padrão para a distância é metro e o padrão para tempo é segundos, certo? Metro e segundo. Logo, muitas vezes, tem que realizar transformações quando não estiver adequado. Se o móvel estiver em quilômetros por hora e ele está querendo que deixe no SI, o SI é metros por segundo. Eu vou pegar quilômetros por hora, vou dividir por este número aqui, uma certa constante, 3,6, para chegar em metros por segundo. Tipo, eu poderia pegar o número. O móvel andou 72 km por hora.
Eu queria saber quanto seria 72 quilômetros por hora em metros por segundo. Eu vou pegar 72, vou dividir por 3,6 e vou encontrar a resposta em metros por segundo. 72 quilômetros por hora dividido por 3,6, que nesse caso já fica em metros por segundo. A partir do momento que eu divido por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Mas pode acontecer que todo o percurso do movimento está em metros por segundo e eu quero deixar em quilômetros por hora. Eu vou então multiplicar por 3,6. A unidade grande é quilômetros por hora, é uma unidade grande. A unidade pequena é metros por segundo. Se eu quero pegar a unidade grande, transformar numa unidade pequena, eu vou dividir por 3,6. Ou seja, o grande para virar pequeno eu vou ter que repartir ele em pedaços menores para poder ficar em unidade pequena. Já uma unidade pequena para virar uma unidade maior, eu vou multiplicar por 3,6. Então, aqui um exemplo de uma questão. Um atleta percorre a distância de 100 metros em 10 segundos. Calcular a velocidade escalar média do atleta durante a corrida. A resposta deve ser dada em km por hora. Muitas vezes nem é dado em km por hora, mas já que a questão exigiu que seja em km por hora, então vamos fazê-lo. Toda a questão de cálculo a gente tem que separar os dados. Então vamos lá. Um atleta percorre a distância de 100 metros. 100 metros, a gente nota aqui que metros é uma unidade de distância, então já é a primeira informação que a questão pede. Então vamos lá. 100 metros é ΔS, distância. 10 segundos já é a segunda informação da questão. Segundos é a unidade de medida de tempo. Então, ΔT, 10 segundos. Eu quero que calcular a velocidade escalar média. Velocidade escalar média do atleta durante a corrida. Então, a partir da definição de velocidade escalar média, temos que Vm é ΔS sobre ΔT. ΔS é 100 metros. ΔT é 10 segundos. Então, Vm é 100 dividido por 10, 10 metros por segundo. Certo, só que ele quer que esse 10 metros, ele não quer a resposta em metros por segundo, ele quer a resposta em quilômetros por hora. Para a gente colocar 10 metros por segundo em quilômetros por hora, eu vejo que 10 metros por segundo é uma unidade pequena. Então, para transformar em quilômetros por hora, que é uma unidade maior, eu vou multiplicar 10 por 3,6, certo? Para transformar a velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. Então, 10 vezes 3,6. Eu noto que, a partir do momento que eu realizei essa multiplicação, já está agora em quilômetros por hora. Aí agora é só resolver a conta. 10 vezes 3,6 dá 36 km por hora. Veja que isso aqui é uma velocidade escalar média. Isso não é uma velocidade escalar instantânea, que é uma coisa exata. Durante esses 10 segundos, pode ter acontecido alguma coisa na qual ele realizou esse tanto de velocidade. Durante os 100 metros, que ele andou em 10 segundos, pode ter acontecido que ele tenha começado um pouco mais lento e depois acelerou bastante, que terminou em 10 segundos. Possa ser que ele começou mais rápido e depois ele ficou mais lento, quando chegou próximo dos 10 segundos. Ou talvez ele andou pedaços iguais. Ou seja, é uma velocidade média. Pode ter acontecido alguma coisa no decorrer do percurso na qual ele realizou esse tanto de velocidade média, certo? Então, velocidade média, como o próprio nome fala, é uma média.
não é uma média aritmética, é uma média ponderada com o tempo, certo? Então, é uma média. Possa ser que tenha parado um segundo e depois se recuperou fazendo alguma coisa. Então, é média, certo? Não foi 100 metros em 10 segundos, ou seja, chegou, separou, tudo igualzinho. Cada segundo andou 10 metros. É uma média. Então vamos a um questionamento. Tomando como base 36 km por hora, é verdade que durante uma hora o móvel andou exatamente 36 km? Como o próprio nome diz, é uma velocidade média. Então a resposta é não. Durante uma hora pode ter acontecido eventos ou momentos que talvez foi necessário demorar um pouco mais ou não. Pode ter ocorrido que nos primeiros 10 minutos estava difícil o caminho e, portanto, sua velocidade era muito pequena e depois conseguiu recuperar o tempo perdido, aumentando sua velocidade. E daí pode ser que em uma hora o móvel percorreu 37 km. Pode ter acontecido 36, percorreu 37. Pode ser que tenha percorrido um pouco mais rápido, 35,5, ou seja, um pouquinho, uma diferença muito pouca em relação a 36 km. Talvez ele andou 36,5 km em uma hora. Mas se as condições favoreceram, então o móvel andou 36 km em uma hora. Certo? A gente, quando fala em velocidade média, a gente pensa em condições favoráveis. Certo? Possa ser que tenha acontecido alguma coisa no meio do caminho, mas a gente pensa em condições favoráveis. Então, em condições favoráveis, o móvel andou 36 km em uma hora. Daí, pode-se chegar à conclusão de que em 30 minutos, o móvel realizou um percurso de 18 km. Metade do tempo, pela lógica, vai reduzir também a metade da distância. E por fim, utilizando essa lógica, em 2 horas, o dobro do tempo, o móvel realizou um percurso de 72 km. Certo? Então, a gente analisa a velocidade média pensando em condições favoráveis. Certo? Possa ser que no meio do caminho tenha acontecido alguma coisa, ou talvez coisas que podem ter sido favoráveis ou desfavoráveis para a realização do percurso. Certo? Mas a gente analisa como se fosse favoráveis. Bora ver um outro exemplo. Um estudante que iniciava seu curso no primeiro ano do ensino médio viajou de carro com seu pai e notou que os postes estavam regularmente distribuídos ao longo de um trecho da estrada. Aqui tem um pequeno erro. Seu pai pediu que avaliasse a distância entre 2 postes consecutivos. Para isso, o rapaz mediu o intervalo de tempo correspondente à passagem de 2 postes consecutivos por um determinado ponto de sua janela, ou seja, 10 segundos. Entre um poste e outro, 10 segundos. O estudante notou que nesse intervalo de tempo, o velocímetro do carro indicava 90 km por hora. Qual a distância em metros que o estudante encontrou? Vamos pegar os dados. Então, apesar de ser um texto longo, aqui já dá para saber muito bem, até facilmente. Entre um poste e outro, gasta-se 10 segundos. Essa informação 10 segundos é o nosso intervalo de tempo. Certo? O estudante notou que nesse intervalo de tempo o velocímetro do carro indicava 90 km por hora. Bom, estava lá indicando nesse intervalo de tempo, certo? 90 km por hora. Bom, aqui o tempo está em segundos, a velocidade está em km por hora. A gente tem que deixar as unidades medidas de maneira adequada, porque se o tempo está em segundos e a velocidade está em km por hora, não está adequado. Porque segundos aqui e hora na velocidade. Eu tenho que deixar ou tudo em segundos ou tudo em hora. Então é mais fácil para mim converter 90 km por hora em metros por segundo.
Então, se eu pegar 90, dividir por 3,6, isso aqui já está em metros por segundo. 90 dividido por 3,6 dá 25. Bom, então bora substituir na fórmula. Vm, que é a velocidade média, 25. A distância que eu quero saber, ΔS, dividido por 10, que é o tempo. Então, a distância é 250 metros. Então, entre um poste e outro, significa dizer que a distância era de 250 metros. Essa questão aqui, veja que aqui o percurso, ele é feito por pedaços. Então, uma moto faz o percurso de Recife a Gravatá. Então, ele sai de Recife, vai para Gravatá, 85 km de distância. Ele sai com a velocidade média de 42,5 km por hora. De Gravatá a Caruaru, 50 km a distância, certo? Com velocidade média de 50 km por hora. Qual a velocidade média da moto do percurso todo? Bom, alguns estudantes cometem um certo erro de pegar 42,5 km por hora mais 50 km por hora e dividir por 2. Já foi dito que, infelizmente, não é bem assim, que velocidade escalar média, ela trabalha muito essa questão de ser uma média ponderada e não uma média exata. Então, bora fazer por parte. Olha, de Recife para Gravatá, eu sei que a distância é 85. A velocidade média é de 42,5. Certo. A gente chama de trecho 1. Mas eu pergunto, e qual é o tempo que gastou de Recife para Gravatá? E a questão não diz, a questão só diz a distância e a velocidade. Então vamos descobrir o tempo. Substituindo na fórmula de ΔS sobre ΔT, a velocidade que a moto desenvolveu de Recife para Gravatá foi de 42,5 e a distância foi de 85. O tempo vai ser quanto? A gente sabe que aqui realizou, multiplicando meios pelos extremos, 42,5 vezes ΔT 1 igual a 85. 85 dividido por 42,5 dá 2 horas. Então, ó, de Recife para Gravatá, veja que gastou 2 horas de relógio para poder chegar. Bom, agora vamos a outra situação que é de Gravatá para Caruaru. A velocidade média de Gravatá para Caruaru da moto foi de 50 km por hora. E a distância é 50 km. Ele não disse também o tempo. Então, descobrindo o tempo. Bora chamar de trecho 2. A velocidade média de Gravatá até Caruaru da moto foi de 50. E a distância também foi 50. Veja que as unidades estão adequadas. Quilômetros para velocidade, quilômetros por hora para velocidade e quilômetros para a distância. Então, o tempo aqui é 1 hora. Então, é o seguinte. Como a gente tem duas distâncias, a gente também tem 2 tempos e 2 velocidades. Caso o móvel ele tivesse, a moto no caso, ele tivesse realizado apenas um tipo de velocidade, de Recife até Caruaru, somente um tipo, que a gente viu aqui que realizou 2, mas caso ele tivesse uma situação favorável, ele fosse direto, de Recife até Caruaru, numa única velocidade, em um determinado, assim, ele vai percorrer a distância toda e vai percorrer também juntando com o tempo. Como é que seria essa única velocidade? Então bora lá, de Recife até Caruaru. Gente,
como temos duas distâncias, a gente vai ter que somar as distâncias. 85 mais 50. O tempo eu também vou ter que somar, porque eu vejo que foram pedaços do caminho. Então eu vou ter que considerar o tempo todo, inteiro. E a distância também inteira. Então a velocidade média, ela trabalha muito com essa questão de distância total e tempo total. Certo? Então 85 mais 50 dá 135, 2 mais 1 dá 3. Então aqui, caso a moto tivesse andado 45 quilômetros em uma hora certinha, sem diminuir e sem aumentar, o que é uma situação muito difícil de acontecer diariamente, de modo cotidiano, teria chegado, só bastava desenvolver uma velocidade de 45 km por hora, que teria chegado em 3 horas de viagem, sim, andando 135 km de distância. Então, a velocidade média, ela trabalha muito com isso, com a questão do tempo total e a questão da distância total. Possa ser que durante esse percurso de 3 horas, o motorista da moto ele resolveu parar em algum lugar para abastecer, ou para realizar, ou então para fazer algum lanche. Mas a velocidade média, ela considera a distância total que foi percorrida e o tempo total que foi realizado. Então, movimento uniforme. Na física a gente estuda alguns tipos de movimento. Certo? O que seria um movimento uniforme? O que é que ele diferencia de outros movimentos? Que características ele tem? Apresenta a grandeza velocidade, certo? Isso é essencial. Ela tem a grandeza velocidade. Só enfatizando. Ela apresenta a grandeza velocidade porque, movimento. Movimento tem a ver com velocidade. Certo? Qualquer objeto que está tendo movimento, ele está desenvolvendo alguma velocidade. Se ele estiver parado, então a velocidade, é claro que não está sendo desenvolvida de certo modo e seria zero. Mas como ele está em movimento, então tem a ver com velocidade. Agora, a palavra uniforme tem a ver com alguma coisa relacionada a o quê? A palavra uniforme, se nós pegarmos assim o significado de uniforme, tem a ver com a palavra igual. Digamos que em uma sala de aula todos estão usando uniforme, significa dizer que todos estão padronizados. Estão, querendo de certo modo, iguais. Nessa questão de velocidade, o que vai ser igual? Aqui vai ter a mesma medida. Certo? Ou seja, a velocidade ela vai ter a mesma medida para todas as distâncias e para todos os tempos. Então é uma situação muito específica, certo? Então todo movimento que ocorre com velocidade escalar constante, essa é a palavra, constante, independentemente da forma da sua trajetória, é denominado movimento uniforme. Não há componente tangencial da aceleração, não impedindo de ter aceleração centrípeta. Veja o seguinte, a aceleração é uma situação que quando a velocidade ela muda. Se a velocidade agora, nesse instante, é 20 km por hora e daqui a pouco é 30 km por hora, então houve uma mudança. Então, como houve mudança de velocidade, significa dizer que houve aceleração, mas no movimento uniforme, a velocidade é a mesma, ou seja, não muda. Então, significa dizer que esta aceleração, ela não vai ter. A componente tangencial é a componente de mudança de velocidade. Como a velocidade é a mesma no percurso, então a aceleração não vai ter. Certo? A aceleração, de certo modo, não vai mudar, porém, existem situações que há outro tipo de aceleração, que é a chamada centrípeta.
Essa aceleração centrípeta, ela acontece quando o móvel ele realiza uma curva. Quando o móvel, digamos, ele está retilíneo e vai dobrar uma esquina, por exemplo, veja que possa ser que ele esteja na mesma velocidade, 20 km por hora, dobrou a esquina, continuou com 20 km por hora, mas ele mudou o sentido. Essa mudança de sentido a gente chama de aceleração centrípeta. Tipo, no movimento retilíneo, como o móvel continua o seu percurso, não mudando o seu sentido, então significa dizer que não tem aceleração centrípeta, mas alguns movimentos, tipo uma curva, dobrar de uma esquina, o móvel muda, ele vai, segue um caminho, depois dobra a esquina, mudou. Então ele tem aceleração centrípeta em algumas situações. O móvel, veja, já é a quarta característica. O móvel anda a distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, certo? Que é uma situação também, assim, que no cotidiano, muitas vezes, o móvel, ele nem sempre anda a distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O móvel, ele, assim, mas existem objetos que ele realiza sim distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, como por exemplo o movimento do ventilador mesmo, as pás do ventilador, elas quando estão girando, elas estão girando em intervalos de tempos iguais e estão girando a distâncias iguais. A velocidade da luz, a luz ela chega ao nosso planeta, ela percorre distância igual em intervalo de tempo igual sim. Então veja o seguinte: o movimento uniforme pode ocorrer em qualquer tipo de trajetória. Então significa dizer que pode ser uma trajetória em uma linha reta ou curva. Se a trajetória for retilínea, o movimento será denominado retilíneo e uniforme, MRU. Agora, se a trajetória for uma circunferência, o movimento é denominado de circular e uniforme. Então, veja que no movimento retilíneo e uniforme, a trajetória é uma reta, ele percorre a mesma velocidade, a velocidade ela é constante, na mesma distância de um para o outro, gastando o mesmo tempo. É tipo muito perfeito o movimento retilíneo uniforme. O circular uniforme, veja que também ele percorre distâncias iguais. Ele percorre também com velocidades iguais, pelo menos em número, mudando o sentido. Tipo, essa velocidade aqui ela está sendo desenvolvida indo para a nossa direita. Já isso aqui está sendo desenvolvida indo para baixo. Então veja, os números são as mesmas medidas, a distância também é igual, o tempo também que gasta de um ponto a outro é igual. Porém, esse movimento aqui ele é circular. Aí, ou seja, a aceleração tangencial, que no caso a velocidade é a mesma, vai ser zero. Agora a aceleração centrípeta ela vai ser diferente de zero. O movimento circular uniforme, a gente vai estudar com mais profundidade quando chegar a ele. No momento a gente só vai estudar o retilíneo, certo? O movimento retilíneo uniforme. Na prática, a velocidade média do movimento uniforme é considerada como uma velocidade mais exata do que a própria velocidade média. Daí é chamada então de V. Ou seja, a velocidade média a gente chama no movimento retilíneo uniforme de V, porque ela é mais exata do que a velocidade média, porque como a gente viu, a velocidade média ela é média, ela é uma velocidade que não é tão exata, porque no decorrer do movimento, do percurso, pode ter acontecido situações favoráveis para desenvolver uma boa velocidade, gastando menos tempo do percurso ou não, certo? Mas caso fosse favorável, a gente aqui considera como uma velocidade média. Porém, no movimento retilíneo uniforme, a situação é favorável, certo?
Aqui temos a dica de uma pirâmide. É a relação entre a velocidade, a distância e o transcorrer do tempo. A dica que a gente usa para poder saber essa pirâmide, a gente usa a seguinte frase: Deus vê tudo. Essa pirâmide vai nos ajudar muito nas fórmulas. Tipo, se eu quero distância, eu vou tapar o D, sobrou V e T, que estão lado a lado. Então, tapo o D aqui, V e T, nesse caso, estão lado a lado. Então, a gente diz que D é igual a V vezes delta T. T, a gente chama de T. Certo? Ah, mas eu não quero D. Eu quero V. Então, digamos, eu vou tapar V, como eu quero V. Ó, tapo V. Fica D em cima e T embaixo. Então, distância dividido pelo tempo. Certo? Ah, mas eu não quero V. Eu quero T. T de tempo. Então, simplesmente eu vou pegar, tapo T, sobrou distância e velocidade. Então, esse T, delta T ou T, como a gente está trabalhando com movimento retilíneo uniforme, vai ser distância dividido pela velocidade. Então, essa pirâmide daqui, ela vai nos ajudar muito a resolver as questões relacionadas a movimento retilíneo uniforme. Certo? Porque a gente não vai ter o trabalho de ter que decorar estas fórmulas para poder resolver as questões. Certo? Olha a dica. Deus vê tudo. Então, conforme mostra na dica dessa pirâmide, teremos D, V e T. Esse D, a gente sabe que é ΔS, certo? É a mesma coisa que ΔS, ok? A gente sabe que ΔS é a distância final menos distância inicial. Esse T é a mesma coisa que ΔT. Que a gente sabe que é tempo final menos tempo inicial. Esse V, como a gente sabe, é velocidade, e é a mesma coisa que velocidade média, que a gente chama de V. Então veja o seguinte: para o ΔS há duas fórmulas. ΔS é igual a S final menos S inicial. E ΔS também é V vezes T. Certo? Ou então D é igual a V vezes T. Duas fórmulas. Para o tempo também há duas fórmulas. Essa e agora essa com a pirâmide. Dependendo da situação, a gente usa as duas fórmulas. A velocidade é que é a mesma fórmula. Certo? Então, ΔS há duas fórmulas, ΔT tem duas fórmulas, velocidade é que tem uma. Então, bora lá. O automóvel passou pelo marco 12 km, certo? Então, no marco 12 km de uma estrada, o automóvel passou às 7 horas e 5 minutos. Então, veja o seguinte: 12 km já é unidade de medida de distância. Aqui já é unidade de medida de tempo. Às 7h20, outra unidade de medida de tempo, ele passou pelo marco de 27 quilômetros.
outra unidade de distância da mesma estrada. Determinar para esse veículo o intervalo de tempo em hora decorrido entre as passagens pelos marcos 12 km e 27. Então veja, eu quero saber o intervalo de tempo, ou seja, ΔT. Tempo final 7,20, tempo inicial 7,5. Só que ele quer saber em horas. A variação de espaço ΔS, fácil também. A variação de espaço ΔS no intervalo de tempo aqui determinado significa que vai ser espaço final, que no caso é 27, espaço inicial 12. O valor V de sua velocidade. A velocidade é ΔS sobre ΔT, considerando a constante nesse trecho, certo? O marco quilométrico pelo qual ele passará às 7 horas e 40 minutos nas mesmas condições do item C. Então, bora lá. Solução. A letra A, fácil. Ele quer saber o tempo em horas. Eu vou pegar 7,20 menos 7,5, ou seja, gastou 15 minutos. Nesse caso, para transformar minutos em horas, eu vou ter que lembrar do conceito de tempo, de hora, minutos, segundos. Eu tenho que lembrar que, indo para a nossa direita, ele vai ser multiplicado por 60. Indo para a nossa esquerda, ele vai ser dividido por 60. Então, pegando 15 minutos e dividido por 60, certo? Não dá para dividir legal, mas dá para simplificar. Então, aqui dá 1/4 de hora. A variação do espaço ΔS é dada por ΔS igual a S2 menos S1, ou seja, final menos inicial. Então, ou seja, 27 km menos 12 km dá 15 km. Pronto. Muito fácil esse. Agora a letra C, admitindo movimento uniforme. Ele diz que é para poder dizer que tem velocidade constante, então admitindo que ele é constante. Eu vou pegar a distância, que é 15. Vou pegar aqui o tempo, que foi 1/4. A gente sabe que isso aqui é uma divisão de fração. 15. A gente repete a primeira, multiplica com o inverso da segunda. 15 vezes 4 é 60. Dividido por 1 dá 60 km por hora. Certo? Pronto, resolveu A, B e C. Agora, o que é que ele quer? A letra D, o marco quilométrico pelo qual ele passará às 7h40. Então, vamos lá. Marco quilométrico às 7h40. Vamos usar o macete da pirâmide. Entre 7h20 e 7h40, que pegou o pedaço finalzinho, decorreram 20 minutos. 20 minutos em hora dá 1/3. 20 dividido por 60 dá 1/3 de hora. Nesse intervalo de tempo, o deslocamento escalar do móvel foi. Então, eu quero deslocamento. Eu quero pegar aqui, ó, deslocamento. Tapo D ficou V e T lado a lado, ou seja, velocidade vezes tempo. Veja que não dá para usar aquela outra fórmula de ΔS. Essa é a mais conveniente da pirâmide. Ou seja, ΔS vai ser 60, que é a velocidade que foi encontrada na letra C, vezes o tempo. O tempo foi 1/3 de hora.
20 minutos, 1/3 de hora. Então isso aqui dá 20 km. Aí agora eu quero o deslocamento. O deslocamento, no caso, final foi esse. No caso, o final S3, no caso, quero descobrir quem é. S2 é 20. A diferença entre, quer dizer, S2 é 27. A diferença entre S3 e menos S2 é 20 km. Então veja o seguinte, isso aqui dá para até fazer uma espécie de equação. Então veja o seguinte. Então, no lugar de ΔS igual a S3 menos S2. Veja que o ΔS aqui que foi calculado aqui é 20. Então, 20 é igual a S3, que eu quero saber, trecho 3, menos 27. Então, aqui resolvendo, S3 é igual a 20, que nesse caso aqui, se a gente for fazer bem detalhado, a gente poderia fazer o seguinte, a gente inverte, aqui vai ficar S3 menos 27 é igual a 20. S3 é igual a 20 mais 27. A gente sabe, né, que o 27, quando vai para o outro lado, simplesmente ele vai trocar de sinal. S3 igual a 47. Muito bem. Pronto, então tá aqui o terceiro trecho, certo? O primeiro trecho a gente viu que é do quilômetro 12. O segundo trecho, como a própria questão ela informa, é o quilômetro 27. E o terceiro trecho é o quilômetro 47. Ok? Quer dizer, é o segundo trecho. Pronto. Aí, veja que aqui de 12 para 27, a gente fez essa... percorreu 15 quilômetros. E de 27 para 47, percorreu 20. Então veja o seguinte, as distâncias aqui elas não foram iguais, por isso que, utilizando a hipótese de que foi uma mesma velocidade que ele desenvolveu, aí significa dizer que o trecho 3 é o quilômetro 47, certo? Bora ver essa questão aqui. Essa questão nos diz: um trem de 200 metros de comprimento com velocidade constante de 60 km por hora. Ó, 200 metros de comprimento o trem. A gente sabe que um trem ele não é um transporte pequeno, ele é um transporte enorme. 200 metros é uma distância muito considerável. Ele está com a velocidade constante, como ele diz o nome constante, significa dizer que já é uma situação de MRU, 60 km por hora. Passa completamente por uma ponte de comprimento L, desconhecido, em 1 minuto
12 segundos. Determinar o comprimento L da ponte. Bora, nesse caso aqui, bora desenhar. Veja o seguinte. O trem tem 200 metros. A ponte, ela tem nos L de distância, que é o que eu quero saber. Esse trem, quando ele passar completamente da ponte, eu tenho que ver o seguinte, que quando esse trem chegar aqui no final da ponte, não é o primeiro vagão. Ah, chegou o primeiro vagão, passou da ponte. Não, quando ele chegar, ele só vou contar quando ele passar completamente da ponte. Então veja só, ó, o tamanho. Então veja que quando o último vagão chegar aqui, no finalzinho mesmo, passou da ponte toda, aí sim é que eu posso considerar que o trem ele passou da ponte. Então veja o seguinte aqui. A distância total não vai ser 200 metros, que é o tamanho do trem. Não vai ser L, que é o tamanho da ponte. Vai ser, ó, veja que aqui, ó, eu estou considerando tudo. L mais 200. Certo? A velocidade que o trem desenvolve é de 60 km por hora. Certo? Sim, aqui tem um pequeno erro, que esse ΔS aqui, vou até consertar. Esse ΔS aqui, ele está em metros. Pronto, agora sim. Veja que aqui o ΔS ele está em metros. Certo? O trem está em metros. Veja que a velocidade está em km por hora. Eu tenho que deixar em metros por segundo. Para isso eu vou ter que pegar 60 e dividir por 3,6. Então, o trem ele gasta 1 minuto e 12 segundos para atravessar completamente a ponte. Eu não posso colocar isso minutos e segundos ao mesmo tempo, não. Existe como a velocidade, para ficar bem regulado, metros por segundo, a distância em metros, então eu vou ter que colocar o tempo em segundos. Então eu vou ter que converter 1 minuto, que é 60 segundos, e vou ter que somar com os 12 segundos, ou seja, 60 mais 12 dá 72. Então, eu agora vou descobrir o comprimento da ponte, com essas informações adequadas. Veja o seguinte, se eu quero, veja que a distância aqui é onde está o que eu quero saber. Se eu poder, fica V vezes T. Essa distância é igual a velocidade vezes ΔT, ou seja, a distância é L mais 200. A velocidade, olha, quem quiser dividir 60 por 3,6 pode dividir, porém não vai dar exato. Fica mais fácil eu deixar em forma de fração. Ele já está automaticamente em metros por segundo. Então, L mais 200 é igual a 60 vezes 72 dá 4.320. Dividido por 3,6. A gente tem que lembrar a multiplicação de fração. 60 vezes 72 dá 4.320. Dividido por 3,6. 4.320 dividido por 3,6 dá 1.200. Alguém poderia perguntar, se eu quisesse pegar 72 e dividir por 3,6, tem algum problema? Não, não tem, por ser uma multiplicação. Ficaria até mais fácil. 72 por 3,6 dá 20. 20 vezes 60 dá 1.200. Então, eu vou jogar esse 200 para depois de um igual. L vai ser igual a 1.200 menos 200.
O comprimento da ponte é, 1.200 menos 200, é 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Então, veja que eu não posso considerar que para o trem passar na ponta, eu só posso considerar uma parte dele. Quando ele passa da ponte, olha, eu tenho que considerar isso aqui como uma única distância, porque o trem é um móvel que ele tem uma distância considerável. Então, juntando essa distância com a ponte, ó, fica bem considerável. Aqui nesse caso, veja que 1 quilômetro é o tamanho somente dessa ponte, certo? Então, usamos o macete da pirâmide, que tapando o D fica V vezes T, certo? Delta S é L mais 200, aqui dividiu para poder deixar as transformações de maneira adequada, as medidas. Encontramos a medida da ponte. Bom, agora vamos falar de função horária do espaço do MU. O deslocamento escalar é ΔS. É igual à diferença entre espaço final e espaço inicial. A gente já sabe que ΔS é S final menos S inicial, S0. Intervalo de tempo, ΔT. Diferença entre instante final e instante inicial, correspondentes a essas posições. Assim teremos, olha, pelo macete da pirâmide, que a gente já viu, se eu tapo D, fica V vezes T. Então, D é igual a V vezes T. Ou seja, ΔS é igual a V vezes ΔT. ΔS é a mesma coisa que S final menos S inicial. Então, no lugar de D, eu coloco S final menos S inicial. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que ΔS. Isso aqui é a mesma coisa que ΔT. S final menos S inicial igual a V vezes tempo final menos tempo inicial. Vamos considerar esse T inicial igual a 0. Tempo inicial igual a 0. Certo? Então, vamos fazer de conta que aqui é 0. Então, significa dizer que S final menos S inicial vai ser igual a V vezes T menos 0. T menos 0, todo mundo sabe que é T. Então, a função horária vai ficar desse jeito aqui. A dica que a gente usa para decorar essa função horária é a chamada dica da palavra sorvete. Essa é igual a SOVT. Mas muitas vezes confunde muito o estudante, porque isso daqui não é O, isso aqui é 0, certo? Mas para decorar, pode usar sorvete, certo? Lembrando que isso aqui não é O, isso aqui é 0, certo? Isso aqui é posição inicial, a gente chama de S0. A expressão acima, algumas vezes, é erroneamente chamada de equação. Equação, a gente sabe que a equação ela tem um valor, ela tem uma incógnita, ela tem uma letra para a gente encontrar. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Toda função ela apresenta duas grandezas, uma grandeza dependente e uma grandeza independente. Veja o seguinte, a grandeza dependente é o S, a independente é o T. Dependendo do valor de T que eu for colocar, eu vou achar S. Certo? Então, uma depende da outra.
São duas incógnitas aqui, certo? A gente às vezes chama de x. X é igual a x0 mais v vezes t, certo? Mas aqui é S de espaço. Veja que um depende do outro, então, portanto, é uma função. Bora resolver esse exemplo. Um automóvel se desloca com velocidade constante em uma estrada, percorrendo os trechos mostrados no esquema abaixo. Os valores indicados representam os marcos quilométricos das posições do carro anotadas a cada 20 minutos, a partir do quilômetro 72. Então veja que aqui está uma trajetória curvilínea, ela não está retilínea, mas alguém mediu essa estrada de alguma maneira e colocou os seus marcos aqui. Então veja o seguinte, veja que de S0 até S1 ele não andou 97 km não, ele andou uma certa quantidade. E veja que essa quantidade aqui a gente já sabe mais ou menos como é que a gente vai descobrir, certo? Porém, ele disse uma informação legal, ele disse que a cada trecho foi 20 minutos, ou seja, tempos iguais. Nesse caso aqui são tempos iguais, certo? Nesse caso são tempos iguais. Será que a distância vai ser igual? Tempos iguais. Nesse caso, será que a distância também foi igual? Se a distância for igual, então significa dizer que nós estamos diante de uma situação de movimento uniforme. Se não for igual, então significa dizer que não é um movimento uniforme. Então, a letra A quer as variações de espaço ocorridas nos 3 trechos sucessivos. O B, o tipo de movimento desenvolvido entre os quilômetros 72 e 147. O C, sua velocidade escalar em km por hora entre os quilômetros 72 e 147. O D, a função horária do seu movimento entre os quilômetros 72 e 147. E ele quer o espaço S4. O S4, que no caso seria um espaço que está depois de S3, correspondente à sua posição 24 minutos após o início da contagem do tempo. Vamos lá fazer por parte. Então vamos lá. Vamos fazer o A e o B logo. Letra A. Ele quer que determine as variações de espaço ocorridas nos 3 trechos sucessivos. Então, trecho. Para cada trecho temos ΔS do trecho, é o S final menos S inicial. Trecho 1, S1 menos S0. Ele não andou 97 km, 97 menos 72, ele só andou 25. É 25 para o primeiro trecho. Segundo trecho, quanto será que ele andou? Fácil calcular. 122 menos 97. 25 também. 25. Certo? E o 3? Vamos resolver. Ele não andou 147 km nunca. 147 menos 122, 25. Pronto, tá aí a letra A. A letra B, o tipo de movimento desenvolvido entre os quilômetros 72 e 147. Veja que a distância foi 25 para cada um. Então, o movimento é uniforme, pois o carro desloca-se regularmente 25 km a cada 20 minutos. Então, os tempos são iguais.
A distância também é igual a cada trecho. Deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Bora fazer o C. A gente já fez o A e o B. Sua velocidade escalar em quilômetros por hora. A sua velocidade escalar, tanto para cada trecho como para o percurso todo, pois ela é constante, a gente calcula dessa maneira. Eu pego o ΔS do trecho, eu escolho um trecho qualquer, vamos escolher esse, a gente sabe que é 25 km e é 20 minutos, se são os tempos iguais e as distâncias também iguais. Então, logicamente, que a velocidade ela foi repartida de maneira igual. Então, aqui nesse caso, 25 km em 20 minutos, a gente não pode deixar aqui essa unidade, aqui ele quer em km por hora, certo? Então, não posso deixar minutos. Então, 25 km em 1/3 de hora dá 75 km por hora. Ah, mas alguém, digamos, que queira resolver em todo o trecho, todo o percurso. O ΔS vai ser S3 menos S0, que nesse caso vai dar 147 menos 72. Nesse caso dá 75 quilômetros. O tempo que ele gasta é 20 no primeiro, 20 no segundo e 20 no terceiro. 60 minutos, que no caso dá 1 hora. Pegando aqui os dados, 75 km dividido por 1 hora, isso aqui dá 75 km por hora. Ó, a mesma coisa. Isso só acontece, gente, por conta que é um movimento uniforme. Se não fosse, não seria igual, certo? Tanto faz eu pegar todo o percurso, como pegar só uma parte do percurso, eu vou encontrar o mesmo valor de velocidade. Por isso que é velocidade constante. Como se trata de um movimento uniforme, existe uma função horária. A gente sabe que a função horária, né, tem a dica da palavra sorvete. S é igual a S0 mais VT. Então, como a posição inicial corresponde ao quilômetro 72, S0 é 72. Então, aqui, é claro, vai ser 72. Nessa posição, vamos considerar T0. A gente sabe que aqui era ΔT e aqui considerou T0 igual a 0. A velocidade já foi calculada, a gente já encontrou que é 75 km por hora. Certo? Aqui quilômetros por hora. Aqui é 72 quilômetros, tem que estar as unidades de maneira adequada. Portanto, como o movimento é uniforme, a função horária é essa daqui que a gente está vendo, a dica é sorvete. S é igual a S0 mais VT. Substituindo os valores numéricos já obtidos, temos que S é igual a 72 mais 75 km por hora. Esse S é em quilômetros, certo? Quilômetros. E o tempo é em horas. Ah, mas e se caso eu não quisesse saber o S em quilômetros e o tempo em hora? Caso eu quisesse saber em minutos, como é que seria? Como é que seria então? Então veja o seguinte. Caso a questão pedisse a função horária com S em quilômetros e T em minutos, eu sei que de um trecho para outro é 20 minutos. Então eu calculava a sua velocidade do percurso sem converter o tempo em horas. Então ficaria assim. Como a gente fez, são 75 km, 60 minutos. Então ficaria 1,25 km por minuto.
a função horária ficaria com S igual a 72 mais 1,25t, certo? Caso a função horária fosse quilômetros e o tempo em minutos, certo? Ele não especificou na questão. Agora bora fazer a letra E. O S4, como é que vai encontrar? Se usarmos a primeira função horária, 72 mais 75t, será necessário converter 24 minutos em hora, que é pegar 24 dividido por 60, que dá 0,4 horas. Substituindo esse valor na função, a gente encontra S4 igual a 102 quilômetros, certo? Aqui nesse caso, se usarmos a segunda, teremos S4 102 quilômetros, ok? Bom, então, com a função horária fica mais fácil encontrar o espaço. Nesse caso aqui, esse espaço a gente nota que é 24 minutos após o início. Veja que como ele quer, o tempo que está aqui em pedaços é de 20 minutos. Como é 24 minutos depois que se iniciou aqui, então simplesmente vai ser 102 quilômetros de distância que ele vai percorrer, certo? Então vamos lá, daqui para cá foram 75, aí então aqui 102 quilômetros, daqui para 102, quanto é que vai ser? Conceito de velocidade relativa. Os conceitos de velocidade relativa procuram analisar entre dois móveis se há uma aproximação ou um afastamento. Olha, se há uma aproximação ou afastamento, significa dizer que vai ter um tempo relacionado ao encontro desses móveis, certo? A gente representa tempo de encontro com TE, certo? Um tempo de encontro e uma posição de encontro, ok? Quando os dois móveis estão em sentidos contrários, digamos que eles estão dessa maneira aqui, V1 e V2 desse jeito, ó, parece até que vão se chocar um com o outro, mas pode ser que esse trecho aqui, esse carro amarelo, ele possa ser que esteja em uma mão, uma certa mão, talvez aqui uma via de mão dupla, isso é comum nesse caso, mas pela foto não dá para saber, pela imagem. Quando um carro ele passa por a gente, quando estão em sentidos contrários, a gente percebe uma força maior no carro, é como se fosse levar tudo que está no caminho. Aqui nesse caso, quando estão em sentidos contrários, ocorre uma soma das velocidades, certo? Carro vão se chocar ou então estão se afastando entre si, ó, estão em sentidos contrários se afastando, então vai somar. Quando os dois móveis estão no mesmo sentido, ocorre uma subtração das velocidades, ó. O carro 1 está no mesmo sentido do carro 2, ó, estão tipo um atrás do outro. Nesse caso aqui ocorrerá uma subtração das velocidades, certo? Então, tempo de encontro, posição de encontro. No instante t0 igual a 0, o carro A passa pela origem, aqui, 0, de uma trajetória retilínea indicada na figura abaixo, com que velocidade escalar constante de módulo 5 metros por segundo. No mesmo instante, um carro B passa pelo outro de abscissa 800. Ele fala abscissa porque é horizontal, certo? É retilíneo.
com velocidade escalar constante de módulo 3. Então, veja o seguinte, aqui a velocidade do carro A, ele disse que é, nesse caso aqui, 5 metros por segundo. Aqui o carro B, nesse caso, o carro B é 3 metros por segundo. A gente é mais acostumado com quilômetros por hora. Mas em uma situação específica, digamos um experimento entre dois carros entre si, que estão se desenvolvendo uma certa velocidade, a uma distância de 800 metros de cada um. Veja o seguinte, o carro A, carro B. O carro A e o carro B, veja, como eles estão em sentidos contrários, em algum momento eles vão se encontrar, ou vão se chocar entre si, ou vão passar lado a lado, eles vão se encontrar, certo? Ele quer que determine o instante desse encontro. Agora, suponha que o carro B está no mesmo sentido do carro A. Como o carro A está indo para a direita, o carro B, digamos que ele também vai para a direita, determina o instante de encontro em que os carros também vão se cruzar, porque a gente percebe que o carro A está mais rápido que o carro B. Nesse caso aqui, vamos usar o macete da pirâmide. Determinar o instante, tempo de encontro em que os móveis se cruzam. Em algum momento eles vão se encontrar, certo? A velocidade do carro A é 5 metros por segundo, a distância entre um carro e outro é de 800 metros, a velocidade do carro B é de 3. Como eles estão em sentidos contrários, ó, a gente soma essas velocidades são relativas, então isso aqui dá 8 metros por segundo. Vou usar o macete da pirâmide, ele quer o tempo de encontro, então eu vou tapar T, ficou D e V. D numerador, V denominador. Só que esse V vai ser velocidade relativa. A distância é 800, a velocidade relativa é 8, então o tempo de encontro vai ser de 6 segundos. Certo? Daqui a 6 segundos é que os dois carros vão se encontrar. Agora suponha que o carro A e o carro B, eles estão no mesmo sentido. Suponha. O carro A a gente sabe que é 5. Carro B a gente sabe que é 3, a velocidade. Metros por segundo. Aqui 3 metros por segundo. A gente nota que o carro A, ele está mais rápido que o carro B, então é claro que o A vai se encontrar com o B de algum jeito. Então vamos determinar esse tempo que o A vai se encontrar com o B. Bora usar também o macete da pirâmide. A velocidade do carro A é 5, a distância é 800 e a do carro B é 3. Olha, os sentidos são iguais. Como os sentidos são iguais, então significa dizer que eu vou subtrair o conceito de velocidade relativa. Aqui eu quero o tempo de encontro, então vai ser, vou tapar T, ficou D sobre V. Essa velocidade é relativa, então o tempo de encontro vai ser, ó, claro que vai demorar, porque a partir do momento que o A ele se aproxima de B, B está se afastando. Diferente do outro. O outro mesmo, que era uma situação que os dois estão... O A está se aproximando, o B também está se aproximando. É claro que as distâncias, quer dizer, é claro que os tempos vão ser favoráveis. Eles vão se encontrar um tempo muito curto. Diferente desse, que esse daqui, um se aproxima, o outro se afasta. Então é claro que ó, só vão se encontrar daqui a 400 segundos. 4 vezes mais tempo para se encontrar do que o anterior. Bom, aqui a última questão. A gente vai usar todo o conhecimento que tivemos até agora sobre o assunto.
No instante t0, um carro A passa pela origem da posição de uma trajetória aqui, indicada na figura, com velocidade escalar constante de módulo 5. No mesmo instante, um carro B passa pelo ponto de abscissa 800 metros, com velocidade escalar constante de módulo 3 metros por segundo, em sentido contrário ao de A, em uma trajetória paralela e idêntica à de A. Certo. Escrever as funções horárias dos espaços para os dois móveis, observando a orientação das trajetórias. Determinar o instante de tempo de encontro em que os móveis se cruzam. Determinar o espaço de encontro, do ponto da trajetória onde ocorre o encontro. Determinar o deslocamento escalar de cada móvel, ou seja, ΔSA e ΔSB até o encontro, eles vão se encontrar. Resolver os itens A e B, supondo que o carro B se mova no mesmo sentido do carro A. Então, bora lá. A letra A, ele quer que escreva as funções horárias dos espaços para os dois móveis. Seguinte. S0 do carro A é 0. Ele está aqui, ó. Isso aqui é a posição 0. A velocidade já foi dada na questão. 5. Ele está indo para a mesma posição daqui da setinha. Portanto, sua velocidade vai ser positiva. A sua função horária, usando aqui a fórmula do sorvete, vai ficar 0 mais 5t no SI, porque a posição está em metro e o tempo está em segundos. Agora o carro B é o seguinte, o carro B está indo contra esta setinha. Como ele está indo contra essa setinha, ele está indo contra a trajetória. Como ele está indo contra a trajetória, a sua velocidade vai ter sinal negativo. Não é porque a velocidade ela é negativa em si, não. É porque indica que o móvel está indo contra a trajetória. Velocidade negativa é uma indicação, certo? Que a velocidade ela é sempre positiva. Se a gente fala a velocidade de um móvel, o móvel ele anda a uma velocidade de tantos metros por segundo ou quilômetros por hora de uma maneira positiva, mas só que aqui, como ele está contra a trajetória, a gente representa com sinal de menos. Veja que aqui do B a situação muda, aqui vai ser o S inicial. O S inicial é 800. A velocidade dele vai ser 3. A questão já deu. Só que como ele está indo contra a trajetória, vai ser menos 3. Então, aqui a função horária vai ser 800 menos 3t. A letra B, ele quer que determine o tempo de encontro. Veja, o carro A e o carro B vão se encontrar em algum momento. Certo? Vão se encontrar em algum... Não é obrigado ser aqui no meio. Eles vão se encontrar aqui nesse percurso. Certo? A gente viu o tempo de encontro utilizando o conceito de velocidade relativa. E a gente pode também utilizar aqui nesse caso. Mas é o seguinte, quando a gente diz que dois carros eles se encontram, quer dizer que o S do carro, a posição do carro A, ela vai ser igual à posição do carro B. A função horária do carro A a gente já fez na letra A. A gente viu que é 5 vezes TE, ou seja, a função horária aqui é 5 vezes T. E a função horária daqui é 800 menos 3T. Se a gente igualar, então, significa que o que a gente vai encontrar, esse T aqui vai ser o tempo de encontro. 5t é igual a 800 menos 3t, então 5, veja que eu vou jogar esse menos 3t para antes do igual, vai mudar de sinal que vai ficar 8.
8t igual a 800, o tempo de encontro é de 100 segundos. O instante de encontro, nesse caso, 100 segundos, é aqui convertendo o tempo 1 minuto e 40 segundos. Ele não determinou, mas tanto faz um como o outro. Veja que aqui, se formos usar o conceito de velocidade relativa, fica até mais fácil. A velocidade relativa, como os carros estão em sentidos contrários, a gente soma 5 mais 3. Aí a velocidade relativa dá 8 metros por segundo. Aí quando a gente usa o macete da pirâmide, a gente sabe que T, nesse caso, é a distância dividida pela velocidade relativa. O T, nesse caso, vai ser 800, que foi a distância entre um carro e outro, dividido por 8, que isso aqui dá 100. Certo? Ok. A letra C, que é que determina a posição de encontro, quando ocorreu o encontro. Veja que para cada carro a posição, ela, tipo, se foi 100 segundos que aconteceu o encontro, então a posição, claro que vai ser igual em si, certo? Mas qual vai ser o número? De 0 até 800, em algum lugar é que ocorreu o encontro. Então, a gente substitui o tempo de encontro em qualquer uma das funções horárias. Se formos pegar a do A, que é 0 mais 5 vezes t, então aqui vai ficar 5 vezes 100. No caso aqui foi no 500. Eles se encontraram na posição 500. Certo? O carro A e o carro B se encontraram aqui. A letra D, determinar o deslocamento escalar de cada móvel, ou seja, ΔSA e ΔSB até o encontro. A gente sabe que eles se encontraram no 500. Certo? Então, para poder determinar esse deslocamento, a gente poderia até, veja, o deslocamento do A, veja que a gente, para calcular deslocamento, o tapo D fica V vezes T, certo? Então, simplesmente vou pegar a velocidade do A, que nesse caso foi 5, vezes o tempo de encontro, que no caso foi 100, então dá 500 metros, certo? A gente indica com o sinal de mais, porque ele está indo a favor da trajetória. Já o carro B, mesma coisa, velocidade do carro B, como ele está indo contra a trajetória, a gente representa com o sinal de menos, aí vai ficar menos 3 vezes 100, que dá menos 300. O carro B andou 300, certo? Só que eu poderia ter feito do seguinte modo, eu poderia ter usado a definição de ΔS igual a S final menos S inicial, certo? Se eu fosse usar essa definição, então poderia ficar assim: 500 é o final menos 0, que é o inicial do A. Isso aqui dá 500 do mesmo jeito. Já que o final vai ser 500 também. Só que ele não começou no 0, como foi o caso do carro A. Ele começou no 800. 800. ΔS é igual a menos 300. A gente poderia também usar esse jeito aqui, essa outra fórmula de ΔS.
A letra E. Resolver os itens A e B, supondo que o carro B se mova no mesmo sentido do carro A. Então, vamos lá. Olha, digamos, o carro B, ele se move no mesmo sentido do carro A. Então, a coisa já muda. Porque a velocidade do carro A, a gente já sabe, né? Vale 5. V aqui do carro A é 5 metros por segundo. A do carro B, que era menos 3, agora passou a ser 3. Porque ele agora está indo a favor da trajetória. Veja a setinha. Veja a seta. Aqui vai ser a velocidade positiva. Para o carro A, nada muda. Continua do mesmo jeito. Agora, para o carro B, como ele mudou a trajetória, a velocidade mudou, o sinal, claro, mudou o sentido. Então, veja que ele quer que determine, a letra A quer que determine a função horária. Então, está aqui a função horária dos dois. Isso aqui é a letra A. Certo? A função horária dos dois. Do carro A é a mesma coisa. Ele está do mesmo jeito. O carro B é que mudou. O carro B, a velocidade ela ficou positiva. Agora a letra B quer que determine um encontro. Nesse caso aqui, o encontro deles, a gente vai ter que igualar SA com SB. Certo? Então, vai ficar 5t igual a 800 mais 3t. Jogando esse 3t para antes do igual, vai ficar 2. Então, aqui dá 400 segundos. Isso aqui também poderia ser resolvido, né? Utilizando a velocidade relativa, como eles estão no mesmo sentido, simplesmente a velocidade relativa ela vai ser uma subtração. 5 menos 3. A velocidade relativa simplesmente vai ser 2. Então eu sei que pelo macete da pirâmide, simplesmente o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. Aqui vai ser 800, continua sendo 800 a distância, dividido pela velocidade relativa, que é 2, então aqui dá 400 segundos. Ok, gente, finalizamos então sobre o estudo da velocidade e do movimento uniforme, certo? Espero que tenha aprendido, ok? Foi pouco, querendo ou não, explorou bastante e bem detalhado as questões, certo? Bom, estamos aí para qualquer dúvidas futuras. Desde já, obrigado.